Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Esse comecinho aqui do vídeo, primeiro vídeo, é mais para vocês entenderem aí quem eu sou, mas a gente já vai para a atividade logo em seguida. Como vocês viram aí na capa anterior, meu nome é Rodrigo Ergolê, eu sou professor da escola Miguel Sansiglo e eu tô aqui para a gente fazer algumas videoaulas. Assim, eu tava pensando, vendo que poucas pessoas estão fazendo as atividades e tal, pensei, talvez fazer umas aulas no YouTube seja legal para explicar também a atividade. Então aqui a gente está falando da atividade 1, beleza? Basicamente isso. Uma coisa legal, saber mais de mim, é só você entrar aí nesses dois Instagrams aí, ó. Grupo Entre Mundos é do meu grupo de teatro e Rodrigo Gergolê é o meu Instagram. E aí você vai saber mais de mim, vai entender o que eu faço de arte fora da escola, trabalhei com teatro e tudo mais. Mas isso é basicamente a apresentação. Agora vamos ao que interessa, que é a atividade. E como fazê-las, né? Quais são as regras para essas atividades. O fato é que existem regras para aula de arte aí, para o meu tipo de aula, e a primeira é que eu não passo textão para vocês lerem ou copiarem. Na verdade, eu acho mais interessante vocês tentarem escrever o que vocês entenderam das coisas que vocês estão estudando. Eu vou dar um exemplo aqui do meu caderno. O nome desse caderno, o nome que eu chamo esse caderno é Diário de Vivências. É um caderno de matéria comum, esse caderno de 10 matérias, você escolhe uma das matérias para mim, ou pega um caderno individual, como eu faço, e coloca lá todas as coisas de arte. Então sempre que vocês forem fazer algo de arte, seja uma aula presencial, seja uma aula à distância, vocês vão fazer esse diário de vivências, né? Aqui, por exemplo, é o meu diário. Então eu estou assistindo uma aula e aí eu pego e vou fazendo as minhas anotações do meu jeito, mapa mental, ou texto, ou desenho, o que eu achar melhor. É um diário. Se é um diário, você vai escrever as suas questões, mas sempre relacionado à aula, não é? Querido diário, hoje a minha namorada falou... Não é nada disso. E você vai fazendo o seu diário do jeito que você achar melhor, mas explicando as matérias que foram... As matérias, não exatamente, mas o que a gente conversou na aula, né? As matérias não é muito certo de falar. Do seu jeito, que é muito importante ter data, isso é muito importante, eu gosto de pôr cor. Data é muito importante ter. É muito importante ter também a sua opinião sobre as coisas e a sua explicação com as suas palavras. A única coisa que eu não gosto que faça no diário de vivências é colocar abreviações. PQ, VC, não acho legal. Põe a palavra inteira para a gente também se acostumando a escrever as palavras inteiras, logo menos. A gente está falando aqui de uma aula de ensino médio, então tem vestibular e tal. E é interessante você se habituar a escrever na linguagem um pouquinho mais formal. Tudo bem? Primeira parte é só isso aí. Agora vamos para o conteúdo de verdade, para o conteúdo da atividade. Efetivamente, a nossa aula sempre tem um objetivo, uma habilidade. A gente chama isso de objetivo, mais comum numa escola chamar isso de habilidade. Que é basicamente o que a gente precisa desenvolver para a aula dar certo. É o que precisamos saber até o final dessas aulas, certo? Então vamos lá. O nosso objetivo habilidade tem esse código. Esse código aqui eu coloquei, na verdade não tem, mas ele segue um padrão aí de outras habilidades. Por que o código? Porque da próxima vez que você for fazer o seu diário e for essa mesma habilidade, você põe só o código, você não precisa escrever a frase inteira de novo. M significa ensino médio, 02 significa segundo ano, AR significa, obviamente, arte, e 01 é o número da habilidade. Certo? E aí vamos entender essa frase difícil aí. Operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. Lendo assim de cara não parece fácil, né? Esboços de projetos individuais ou colaborativos e tal. Então vamos começar aqui entendendo aí a primeira parte da frase, que é operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos. O que significa? Mexer, fazer, conhecer e ver, certo?
fazer, ver e conhecer esboços de projetos individuais. O que é um esboço? Esboço é um desenho simples de alguma coisa, né? Esboço, ele é mais importante você entender ele do que uma obra de arte mesmo. Como assim, professor? É um desenho para a gente entender as coisas, mas é só um desenho? Não, um projeto em si pode ser um esboço, não é só um desenho. Que normalmente o desenho é a forma mais fácil da gente entender ou não alguma coisa, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. Acho que eu me perdi um pouco na explicação. Então a gente vai conhecer, fazer e ver esboços de projetos individuais. Então projetos individuais que não estão finalizados, que são esboçados ainda, que estão em fase de construção ou de pensamento. Desses projetos individuais ou colaborativo. No nosso caso aqui, à distância, a gente vai falar só do individual, porque fica difícil colaborar à distância, né? Visando, ou seja, com foco, né, olhando para a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. Eu vou explicar o que é uma intervenção, o que é uma mediação cultural. Mas é olhar, conhecer e fazer esses esboços de projetos individuais, olhando ou tentando como objetivo olhar para uma intervenção cultural e para uma mediação cultural na escola e na cidade. Vou explicar o que isso significa. Agora, com a lousa limpa, vou falar rapidamente sobre intervenção. Intervenção, essa palavra a gente escuta falar muito na política e tal, mas a gente está falando aqui de intervenção artística. É basicamente uma obra de arte em que as pessoas não vão até ela. Como assim? É uma obra de arte que vai até as pessoas. A grosso modo é isso, né? A grosso modo quer dizer de forma bem grosseira. Eu vou falar de intervenção na próxima aula, tá? Então, quer dizer que na intervenção artística, a intervenção, a arte em si, que vai até o público e não o contrário. E aí, quando a gente vai falar de intervenção, a gente vai entrar numa outra coisa que chama arte pública. Arte pública é basicamente, uma definição muito simples também de arte pública, é aquela que é feita para todo mundo. Não exatamente para um público específico. E também são obras de arte basicamente que pertencem ao Estado. Estado, cidade, município, né? Quando a gente fala Estado, a gente está falando ao governo. País. Não, e aí tem duas formas de ela pertencer ao Estado. Uma dessas formas é por meio da compra, que normalmente são esculturas, obras famosas, que o Estado compra essa obra de arte. Outra forma de ter uma arte pública que pertence ao Estado é fazê-la em local público. Por exemplo, um grafite. Um grafite é feito num lugar público. Ela não pertence mais ao grafiteiro a partir do momento que está num lugar público. Ela pertence ao Estado. Não é difícil de entender, né? E aí, só para lembrar vocês que essas coisas que eu estou falando têm que ser anotadas no diário de vivências, como eu expliquei lá no começo. Tudo que eu falo vai para o diário de vivências. Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo e as atividades em si. A atividade aqui é bem fácil, né? A gente já vai começar a falar dela. Agora que a gente já sabe o que é uma arte urbana, uma arte pública, né, na verdade, e uma intervenção artística, eu usei a palavra urbana, que significa cidade, porque quase sempre, se não sempre, a arte pública ela faz parte da cidade, ela está na cidade. E aí nós temos aqui alguns exemplos de intervenção urbana. E eu vou colocar isso para vocês, já vou avisar, né? Essas intervenções artísticas, essas intervenções urbanas, é uma obra de arte que as pessoas não procuraram. Como eu falei antes, são obras de arte que são feitas na rua. Ó, tá branco aqui, não dá para ver, né? São feitas na rua. Professor, você falou de arte pública também. São coisas diferentes. A intervenção normalmente é na rua ou em espaços públicos de grande fluxo de pessoas. A arte pública faz parte disso. Isso é uma parte dela. Mas, se eu for num museu, também é arte pública, porque também pertence ao Estado, certo? Ou uma coisa de graça e etc. Mas agora, a gente vai focar basicamente na intervenção, certo? A gente vai ver 5 intervenções. Quando eu vou colocar 5 intervenções, vou falar basicamente, bem rapidamente delas,
E aí quando eu falar delas, vocês vão escrever aí, dar um pause, sei lá, no vídeo, e vocês vão escrever para vocês qual é o significado de cada uma dessas 5 intervenções para você, certo? E aí depois no final tem mais uma pergunta para vocês. A primeira que a gente vai ver é esta aqui, que é basicamente uma sola de sapato. Esperar abrir, aí. É uma rua, né? Nós vemos aí uma rua normal. E aí nessa rua aí tem um ciclista e tem essa sola de sapato aí no meio do caminho, certo? O que será que o artista estava pensando quando ele produziu isso? Quem será que pagou por essa obra de arte, né? Muito provavelmente quem pagou por essa obra foi o próprio governo, né? O governo dessa cidade, desse estado. Pode ter acontecido alguma coisa nesse lugar que potencializa o discurso. Como assim potencializa o discurso? Né? Potencializar o discurso é basicamente deixar ele mais forte. Agora é hora de você dar um pause e pensar qual é o significado dessa obra para você, certo? Qual é o significado? Deu um pause, tal ou não, a gente vai agora para a segunda obra, que é esta aqui. Não sei se eu vou saber escrever o nome dessa pessoa, mas o artista é Fra Biokochovski, acho. Não sei escrever o resto, a gente já vê já como que escreve. É basicamente aqui, a obra mesmo é isso aqui, feita num lugar completamente público, na rua, né? O que será que significa essa obra? Qual será o discurso? O que será que o artista estava querendo dizer? Professor, tem resposta certa? Não, tem resposta mal feita. Certo, 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 não tem. Deu um pause ou não aí no vídeo para escrever? Tá aqui o nome do artista. Certo? Vamos para a próxima agora, que é uma que eu gosto muito, de um artista brasileiro, que é o Srur. São as pets gigantes aqui. Opa, abri errado. É esse aqui. Que ele também é uma instalação urbana. Aí. O que eu gosto de pedir que vocês atentem a quando eu mostro essa obra é o tamanho dessas garrafas PETs aqui. Que foram colocadas aí na Marginal, se eu não me engano, é na Marginal Pinheiros, no centro, no centro, né? Lá em São Paulo, região mais central. E para a gente ver o tamanho delas, é só a gente comparar a este homenzito aqui embaixo e ao tamanho dos caminhões. Certo? O caminhão que está na mesma direção aí para a gente poder comparar. Já feito esse aqui do Srur. Agora nós vamos para a próxima. Essa, pessoalmente, eu acho ela bem engraçada. Nossa, ela não está aqui. Vou achar ela, 1 minuto. 1 minuto não, porque eu pauso o vídeo e continuo. Ah não, tá aqui sim. Vamos marcar primeiro o nome do artista, que é mais importante. Que é mais importante não, mas que é importante. Que é esse aqui. Vou nem arriscar falar o nome dele. Henk Hofstra. Um nome estranho, né? E a obra dele é esta. Os ovos. Outra que eu acho interessante falar para observar os tamanhos, né, das coisas. A gente tem um carro aqui, ó, que não chega nem ao tamanho do ovo. Pessoas, várias pessoas, postes. Temos aí uma infinidade de referências para entender o tamanho dessa obra. E aí eu volto a perguntar o que eu estou perguntando de todas as imagens. Qual será o discurso?
Qual será? E por último, mas não menos importante, a gente vai para uma ideia. Nós vamos para uma ideia mais política, que é essa intervenção urbana aqui sobre o Donald Trump. E essa nem está no meio da cidade, ela está dentro de um banheiro, né? O ex-presidente dos Estados Unidos da América. Tá, então é basicamente isso aqui, para quem não reconheceu, é um mictório de banheiro masculino. E aí tem várias questões aí que vocês podem perceber dessa imagem, não só como crítica, como um discurso aí político, com certeza é um discurso político. E aí talvez uma coisa que vocês não tenham reparado, que pode ajudar vocês na interpretação da obra, é que tem aqui o mictório, e aqui a gente tem as descargas, né? E na dele não há descarga, certo? Feito isso, observado e colocado os significados dessas 5 imagens, nós iremos para a segunda pergunta que tem que estar aí no diário, que é basicamente o fato dessas intervenções não estarem em um museu, e sim na rua ou no banheiro, no caso do Trump, muda o significado delas? Ou seja, na sua opinião, se elas estivessem dentro de um museu, elas teriam o mesmo significado? Essa é a grande pergunta. Tendo em vista tudo isso, agora vocês devem fazer basicamente a atividade. No caso dessas atividades aqui não presenciais, mandem elas para mim pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde for melhor. E até a próxima.